Anderson Santoro, do Portal Esporte News Mundo. Anderson, eu gostaria que você falasse o que foi conversado com os jogadores antes do jogo acontecer aqui no Newton Santos, porque a situação na tabela estava ficando um pouco esquisita, né? Os times que estão atrás começaram a se aproximar e o Botafogo estava ficando ali podemos dizer, ali na briga, né, com outros clubes. Com a vitória, o Botafogo se distancia. Mas gostaria que você falasse sobre a importância dessa vitória. Obrigado. Não, o que eu conversei com eles, que era muito importante, uma demonstração, né, principalmente de reação, em cima de um resultado negativo, da gente poder mostrar a nossa força, de ter coragem de enfrentar essa dificuldade, não ficar ali esperando as coisas acontecerem. Particularmente acho que os primeiros 25, 30 minutos a gente ainda talvez não tenha conseguido jogar no nível que a gente sabe e tem condição de jogar, mas aos poucos eles foram ganhando confiança e o final do primeiro tempo já foi muito bom e o segundo tempo a gente conseguiu controlar bem as ações, dando quase que nenhuma chance para a equipe do Sampaio, que mesmo com um jogador a menos, tem jogadores rápidos, jogadores de boa capacidade. Mas, assim, o que eu posso passar para vocês é que essa competição ela vai ser disputada até o fim, né? Não adianta ficar fazendo projeções. Esse campeonato ele é muito igual, ele é muito próximo. Qualquer time tem condições e capacidade de vencer qualquer equipe, né? O Botafogo estava numa situação extremamente complicada, a gente conseguiu uma reação. Então, sim, se a gente foi capaz disso, as outras equipes também são capazes. Então, a gente precisa estar muito concentrado, muito ligado, a gente tem que se preparar cada dia melhor para aquilo que a gente vai enfrentar ainda nesse último terço aí do campeonato. Boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória. Aqui é Diego Mesquita, do Fogo na Rede. Anderson, apesar do Botafogo ter uma vantagem numérica desde o final do primeiro tempo, quando o Sampaio Corrêa teve um jogador expulso e o Botafogo já tinha, naquela altura, 1-0 no placar, o alívio do Botafogo só veio mesmo no segundo tempo, aos 33 do segundo tempo, quando o Oyama definiu ali, encaminhou o placar. Queria saber o que você atribui essa dificuldade que o Botafogo encontrou essa noite de matar o resultado e aparentemente dificultou o jogo que deveria ser um pouco mais fácil, né? Até por ser um adversário que estava ali com um jogador a menos, um adversário que tinha dificuldade para construir, estava nítido desde o primeiro tempo. Obrigado, boa noite. Cara, assim, eu discordo um pouquinho. É claro que a nossa equipe buscou o segundo gol desde o primeiro lance, desde o início do jogo, criamos boas situações. Tivemos situações de poder finalizar, de terminar as jogadas, de defesa do goleiro, de bola na trave. A gente tentou a todo instante fazer o gol, a gente não foi criando situações. E a gente sabe que a equipe do Sampaio é uma equipe que é equipe qualificada, uma equipe que sabe muito bem o que fazer, joga muito nas transições, tem uma equipe muito rápida. Que a gente não poderia vacilar, não poderia errar. Então, enquanto a gente não consegue fazer o gol, né, e às vezes a gente está perto, e a bola não entra, a gente sabe disso. Torna-se um jogo sempre tenso, mas eu acho que a gente praticamente não deu chance nenhuma para eles. A gente continuou jogando o segundo tempo todo como se estivéssemos em igualdade em número de jogadores, com a mesma responsabilidade, mesma ideia, buscando o controle da partida, sem diminuir o ritmo, marcando em cima, tentando pressionar, tentando ficar com essa bola, mas sem ficar com a posse morosa, jogando para trás, tentando jogar para frente, tentando buscar o gol. Isso foi uma constante do início ao fim. A gente está vendo várias equipes que muitas vezes tem jogador a menos, que às vezes consegue resultados positivos, consegue ganhar jogo. Então, a gente soube lidar com essa superioridade numérica, sem correr risco e buscando sempre o segundo gol. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os alvinegros. Marcelo Figueiredo, Super Rádio Brasil. Anderson, Botafogo agora pega um time fora de casa, brigando contra o Z4 e depois, no fim de semana, recebe um time brigando pelo G4. Estratégias muito diferentes ou o Botafogo já tem um padrão que independe de adversário? Boa noite. Boa noite. A gente tem uma forma de jogar e a gente tenta sempre colocar isso em prática. Tem hora que os nossos adversários
são melhores do que a gente, conseguem fazer um jogo mais de imposição, conseguem dificultar o nosso jogo. Se acontecer contra o CSA, eles fizeram um bom jogo. A gente tem que enaltecer também a outra equipe, né? Acho que o primeiro tempo nosso foi muito ruim lá, mas o segundo tempo a gente estava bem, mas o adversário conseguiu o gol e aí a gente não teve forças aí para poder reverter. E a gente tem que estar preparado sempre, né, para um jogo difícil. Não existe facilidade alguma. Tem equipes lá de baixo que estão começando a vencer. Prova disso aí é o Vila Nova, que conseguiu um grande resultado contra o Goiás. Então, assim, é um momento que todo mundo tem interesse na competição. O Vitória está jogando a vida também, está ali numa proximidade, né, com o Z4 e é importante para eles demais, assim como é importante para a gente. Então, não tem nenhum tipo de facilidade. Muito pelo contrário, a gente vai enfrentar um adversário difícil e a nossa concentração toda é para esse próximo jogo. Boa noite, Anderson. Wellington Arruda falando com você. Anderson, queria que você falasse um pouco sobre o reencontro com o torcedor alvinegro. Quase 2 anos depois, o público volta ao estádio Newton Santos e vocês puderam sentir um pouco aí do carinho, toda a atmosfera da torcida do Botafogo, num momento muito bom que a equipe vive na competição. Qual foi a primeira impressão do treinador e se os seus jogadores também comentaram algo sobre esse reencontro com o torcedor do estádio? Obrigado, parabéns pela vitória. Muito obrigado. É claro que é um momento muito especial para todos nós. Escutar o torcedor no estádio, né? E a gente assim estava com uma saudade enorme. A razão maior de um clube é o torcedor. A gente, né, quer jogar para eles sempre, quer fazer com que eles tenham orgulho daquilo que eles estão vendo dentro de campo, né, orgulho da sua representatividade ali, né, como paixão mesmo. Então, foi um momento muito especial. A torcida foi fantástica porque a gente veio de derrota, né? Então, é claro que cria-se um pouquinho de dúvida, será que a gente vai ter dificuldade? Em algum momento eles podem questionar alguma coisa, mas muito pelo contrário, foi apoio do começo ao fim, entendendo a dificuldade do jogo, entendendo como era importante essa vitória. E a gente quer dedicar, acima de tudo, essa vitória para o nosso torcedor, que teve a oportunidade de acompanhar aqui, e aqueles que estão em casa, né, que ainda não tiveram essa oportunidade. Espero que em breve a gente possa ter aí o Newton Santos cheio, né, para que a gente possa somar ainda mais energia, mais força em prol do Botafogo e do seu principal objetivo, que é o retorno para a Série A. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. Antes da importante vitória de hoje, alguns torcedores do Botafogo penduraram uma faixa com os dizeres mais ou menos não servem, em clara alusão ao que é sempre dito pelo preparador físico desde quando ele chegou ao Botafogo. Existe algum tipo de conversa interna a respeito da nova forma de torcer, podemos dizer assim, porque o torcedor está muito ligado também nos bastidores, isso influencia no dia a dia? Obrigado. Não, claro, o Ed é um preparador físico assim, muito competente. Ele sempre, né, em todos os clubes, né, no momento que a gente está trabalhando junto, ele sempre teve palavras motivacionais ali. E eu acho que ele está coberto de razão, né? Uma maneira dele retratar que a gente precisa doar o máximo, a gente precisa se entregar de corpo e alma, porque ficar no meio do caminho é a pior situação, a pior sensação do mundo, né? Então a gente tem que se entregar mesmo e a gente está com ele, né? Mais ou menos não serve. É isso que a gente tem que manter até o fim. Boa noite, Anderson, Taibon do GE. Gostaria que você comentasse a estreia do Rafael, por favor, e também pela posição que ele jogou no campo. Ele mesmo já havia falado que poderia jogar como lateral, que é a posição de origem, mas também como ponta e como volante. Hoje ele jogou pelo lado do ataque. Eu quero saber se essa vai ser uma tendência para os próximos jogos, ou se você ainda pode colocá-lo em outras posições, e o que você já observou dele nessas primeiras semanas de trabalho. Muito obrigado. A primeira coisa que eu queria passar para o nosso torcedor para que tenha calma com o Rafael. O Rafael está vendo um período bem longo inativo, é uma readaptação ao futebol brasileiro, à realidade do futebol brasileiro. A gente percebeu que ele avançou muito nas últimas semanas, a gente viu a possibilidade de poder utilizá-lo durante um período aqui, foi muito importante. Agora a gente precisa ter muito cuidado,
para que ele possa ir gradativamente ganhando mais condição. A gente está pensando muito se a gente abre a semana para ele, entendeu? Para que ele faça todo o trabalho durante a semana. Isso é uma coisa que a gente vai pensar e vai conversar internamente junto com o departamento físico, de fisiologia, para tomar a melhor decisão possível. O Rafael tem capacidade de jogar em várias funções, né? A gente precisa só respeitar a característica dele. Ele é um jogador de força, de velocidade, e pela forma que a gente joga, ele pode fazer esse lado do campo, na segunda linha, ele pode ser um lateral que se projeta mais à frente. A gente está sempre conversando para que ele possa se sentir bem à vontade. Acho que foi importante, ajudou a nossa equipe, e ele vai trazer muita maturidade, muita qualidade de jogo para nós. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um jogador muito importante para a nossa equipe aí na sequência. Entrevista coletiva encerrada. Muito obrigado, treinador.